Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, volume 3, capítulo 4, 6 de novembro de 1899. Pureza de intenção. Esta manhã, tendo vindo adorar Jesus e transportando-me para fora de mim mesma, fez-me ver ruas cheias de cadáveres. Que cruel carnificina, dá horror pensar. Depois fez-me ver que acontecia uma coisa no ar e muitos morriam de improviso. Vi isso também no mês de março. Eu comecei, segundo o meu costume, a rogar-lhe que se acalmasse e que livrasse as suas mesmas imagens de suplícios tão cruéis, de guerras tão sangrentas. E como tinha a coroa de espinhos, atirei para que eu a colocasse, e isto para aplacá-lo principalmente. Mas com grande tristeza vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima, de modo que pouco me restava para sofrer a mim. Jesus se mostrava severo, quase sem me prestar atenção o que significava aquilo, para romper esse ar severo que tinha lhe disse: Docíssimo amor meu, te ofereço estes movimentos do meu corpo que tu mesmo me fizeste, e todos os demais que possa eu fazer, com o único fim de te agradar e te glorificar. Assim, quero que também os movimentos das pálpebras, os dos meus olhos, dos meus lábios e de toda eu mesmo sejam feitos com o único fim de te agradar só a ti. Faze, ó bom Jesus, que todos os meus ossos, os meus nervos ressoem entre eles e com clara voz te atestem o meu amor. E ele me disse: Tudo o que se faz com essa única finalidade de me agradar resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos. E me agrada tanto que a essas ações, embora fossem um só movimento de cílios, lhe dou o valor como se fossem feitas por mim. Em troca, as outras ações que em si mesmas são boas e ainda grandes, não feitas unicamente para mim, são como esse ouro enlameado e cheio de ferrugem que não resplandece. E eu não me digno nem sequer olhar. E eu, Senhor, que fácil é que o pó suje em nossas ações. E ele não se necessita prestar atenção ao pó, porque este se agita. Ao que há que atender é a intenção. Agora, enquanto isso se dizia, Jesus se ocupava em atar-me os braços, e eu lhe disse: Senhor, que fazes? E ele: Faço isso porque tu, estando na posição da crucificação, me aplacas. E como eu quero punir as pessoas, eu estou amarrando-os a você. E isso, depois disso, desapareceu. Então é muito forte, é um momento aqui muito forte, assim, e ainda vai fazer ela entender profundamente o que ele está dizendo também, né? Porque ela fez uma oração. E nessa oração ela tinha essa intenção, realmente, claramente, de aplacá-lo, principalmente por amor a ele, né? Pensando nele, né? Triste, porque ela sentiu uma grande tristeza, porque viu que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima. Então é muito lindo, né, a oração que ela fez. Docíssimo amor meu, te ofereço esses movimentos no meu corpo que tu mesmo me fizeste. É muito bonito, ela entendimento dela, né, o que ela está aprendendo já no volume 3, como rezar, como se oferecer da forma como ele ama, como ele quer. Então já está demonstrando que no volume 3 ela já está entendendo muito Jesus, já está tendo uma intimidade profunda de entendimento dele, né? Muito grande. Depois ele vai começar a falar da divina vontade e ela vai ter uns nó no cérebro, mas faz parte. Mas você vê que no primeiro momento o que ele está fazendo com ela é fazer ela, né, se assemelhar a ele profundamente e quase ser um outro Jesus, verdadeiramente, até na intenção, até na forma de pensar, na forma de, né, de vê-lo, né,
Assim, é muito grande o que está acontecendo aqui, gente. É muito grande esse processo que ele está fazendo. Então, a Luísa, ela tá assim, tão assim, assemelhada com Jesus, que ela já sabe tudo que ele precisa, né? Ela já faz uma oração que o agrada profundamente. Então, ela alcançou com ele ali um patamar de aproximação, de entendimento, de intimidade muito grande. Isso é uma coisa muito valiosa. Então, aí ele explica para ela, no meio dessa realidade, da justiça, né, de toda a cruel carnificina que ela viu, né? Foi muito grave ali, uma situação muito difícil de justiça, né? E ele muito severo, muito bravo com as criaturas, muito mesmo. Então, e ela tentando realmente aplacar ele e agradá-lo, né? Tirar essa atenção, né? Essa atenção dele nas coisas ruins e tentar ver alguma coisa que vale a pena ali nela, né? Então, oferecendo o que ela podia, que é o que ela tinha, né, de bom. Muito lindo o trabalho, né, que ela está realizando. Meu Deus, que maravilhoso. Aí ele explica para ela que tudo que se faz com essa única finalidade única, não tem nada mais do que isso. Com a finalidade de somente me agradar, já resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai os meus olhares divinos e me agrada tanto que a essas ações, embora fossem um só movimento de cílios, lhes dou o valor como se fossem feitos por mim. Uau, muito grande isso. Agora, as outras ações, que em si mesmas podem ser até boas e ainda até grandiosas, mas que não são feitas unicamente somente para me agradar, por pura vontade de me agradar, para me satisfazer, para me fazer bem, são como um ouro ilameado e cheio de ferrugem que não resplandece. E eu não me digno nem sequer olhar. Já pensou? Uau, que grande, meu Deus. E aí ela fala: ai, que fácil que o pó suja as nossas ações. Ele falou: não, não tem que olhar para pó, não, não é miséria, não. Não é isso, não. A miséria se agita, sai. O problema está na fonte, né? Na intenção. É ali que está o problema. A pessoa não tem a intenção de me agradar. Se ela faz e não fica tão perfeito, não tem problema. O pó, a gente, né? Eu não estou olhando para isso. Eu estou olhando para a intenção. A fonte da onde está vindo, o coração da pessoa. Uau! Então é muito grande, gente. Uau, que grande. E aí ele, né, pegou ela para ser crucificada ali numa posição de crucificação para aplacá-lo. E aí é muito grande, gente. É muito importante a reta intenção. É ela que vai fazer, né, o resultado real das coisas. A pureza de intenção, né? Então, se você tá lá fazendo tudo para agradar a Deus, igual eu estava na igreja, servindo na missa para agradar a Deus, com a única finalidade de agradar a Deus, né? E a pessoa entendeu tudo errado que eu tinha feito, distorceu tudo. Mas eu permaneci com Jesus, permaneci na intenção. Eu olhei para minha intenção e fiquei nela, não fiquei olhando, né, e querendo me justificar para a moça, para desfazer tudo aquilo. Não. Eu fiquei, estou até agora estável no mesmo ponto. Eu não tive intenção de fazer o mal para ninguém. Eu tive intenção de fazer a vontade de Deus, de agradar somente a Deus, de fazer um trabalho decente para Deus, né? Onde todas as vozes ficassem todas equilibradas, harmônicas para a glória de Deus. Agora, se ela não viu isso, o problema é dela. Mas eu estava ali com Deus. E é isso que importa. O resto a gente nem olha, né? O resto não dá atenção. Ele não olha com uma voz maravilhosa cantando um salmo. Ele não olha, né? Se a pessoa está arrasando. Isso não vai servir de nada para ele. O que ele quer é a intenção de agradá-lo, de fazer do jeito como ele ama, né? Pela intenção, você vai saber o jeito que ele gosta. Você vai saber o jeito que é correto fazer, que vai ser mais agradável. E aí você vai fazer isso para agradá-lo, né? Por ele, para ele. Com a intenção de amá-lo mais, de fazer uma coisa em direção a ele, perfeita, o máximo que você puder. E isso que ele olha, nessa pureza de intenção. O resto não importa. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade.
Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Trecho do tema 4, Livro do Céu, volume 3, capítulo 4, novembro 6 de 1899. Jesus vai falar da pureza de intenção, né? Então, desde já, a intenção de estar fazendo esse estudo, já cedo, né? É só para Jesus, é tudo para Jesus. Somente isso que tem que ser a nossa vida. Esta manhã, tendo vindo o adorável Jesus e transportando-me para fora de mim mesmo, fez-me ver ruas cheias de cadáveres. Que cruel carnificina! Dá horror pensar. Depois fez-me ver que acontecia uma coisa no ar e muitos morriam de improviso. Vi isso também no mês de março. Eu comecei, segundo o meu costume, a rogar-lhe que se acalmasse e que livrasse as suas mesmas imagens de sacrifício, tão cruéis, de guerras tão sangrentas, e como tinha a coroa de espinhos, atirei para que eu a colocasse, e isso para aplacar, principalmente. Mas com grande tristeza vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima. Quer dizer que os espinhos estavam cravados nele, né? Como na paixão, de modo que pouco me restava para sofrer a mim. Jesus se mostrava severo, quase sem me prestar atenção. O que significa aquilo para romper esse ar severo que tinha? Lhe disse, docíssimo amor meu, se te ofereço esses momentos de meu corpo que tu mesmo me fizestes, e depois os demais que posso eu fazer, com com o único fim de te agradar e te glorificar. Assim, quero que também os movimentos das pálpebras, os de meus olhos, os dos meus lábios, de tudo, eu mesma, seja feitos com único fim de agradar somente a ti. Faze, ó bom Jesus, que todos os meus ossos, os meus nervos, ressoem entre eles e com clara voz te atestem o meu amor. Então Jesus tirou ela assim, ela estava numa visão mística, né? Ele colocou ela numa visão mística, né? Ela fala que saí de mim mesma, né? E começa a mostrar
fez-me ver ruas cheias de cadáveres. Isso misticamente, né? Que cruel carnificina, dá horror pensar. Depois fez-me ver que acontecia uma coisa no ar e muitos morriam de improviso. Olha, infectou o ar, né? O ar ficou contaminado. Isso é uma forma de matança mais rápida possível que pode acontecer, né? Porque nós temos que respirar e o ar é tudo para nós vivermos. É a nossa fonte de vida. Se o ar estiver envenenado, é morte na certa. E Jesus está mostrando a potência dele, né? A grandeza dele. E mostrando por que o homem não olha para mim, né? O seu Criador. Por que ele fica olhando para si mesmo e cometendo tantos pecados? Eu que sou o Todo-Poderoso, eu tenho na minha mão o viver ou morrer do homem. Está todas nas minhas mãos e ele continua tendo a sua vidinha só para si, só para o seu prazer, só para fazer o que ele quer. Aí a Luísa, entendendo isso, começou a oferecer para ele tudo, tudo que ela tem, mas que ele que deu, né? Ou nós, né? Nós estamos, por exemplo, eu estou aqui fazendo esse estudo, mas foi ele mesmo que me deu. Ele deu o estudo, ele me deu a condição de estar aqui, né? Os meus olhos, né? A minha boca de falar, tudo foi ele que me deu. Então eu glorifico ele, né? Ele me deu a vontade de estar aqui, de levantar e vir estar aqui com ele para conhecê-lo, para conhecer cada vez mais a sua vontade. Então Luísa começa a oferecer. Parece pouco, né? Não parece? Parece oferecendo piscar de olhos, mínimo. Mas tudo o que é feito com amor, com a reta intenção, Deus aceita muito mais do que coisas feitas grandes, mas sem a reta intenção. Aí, vamos ver aqui onde eu parei. Deixa eu achar. Aí ela tinha, né? Ele tinha uma coroa de espinhos na cabeça dele. E então ela quis já amenizar o sofrimento dele, pegar e colocar nela, né? Mas essa coroa de espinhos estava quebrados, né? Mas com grande tristeza vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santa, já estavam na cabeça dele, os espinhos quebrados, né? E de modo que pouco me restava para sofrer a mim. Então Jesus veio num estado de sofrimento e ao mesmo tempo mostrando que é Ele que comanda tudo, né? Ele está triste pelos pecados dos homens, mas ele mostrou que é Ele que comanda. Se Ele quiser mandar um ar infectado na terra, num minuto a humanidade morre.
Isso aqui é impressionante, né? Mas ele não faz isso, né? Ele espera do homem a mudança. E Jesus se mostrava severo, quase sem me prestar atenção o que significava aquilo, para romper esse ar severo que tinha, ele disse: Docíssimo amor meu, te ofereço esses movimentos de meu corpo e tu mesmo me fizestes e todos os demais que posso te fazer com o único fim de te agradar e te glorificar. Então aí o que ela ia fazer? Ela não tinha, ela não tinha nada. O que ela tinha? Tinha aquilo que ele tinha dado para ela. Olha que maravilha, coisa muito grande, né? E nós também, nós não temos nada. O que nós temos foi ele que nos deu, né? Por exemplo, essa vontade, falando tudo desse momento, né? Dessa vontade de levantar, de caminhar, né? Até aqui, onde eu faço o estudo, tudo é ele que me deu, nem fui eu. Eu não faço nada, não tenho nada. E tudo eu ofereço a ele, de todo o coração, igual ela, oferecendo movimentos dos olhos. Olha, parece um nada, né? Imagina, a gente pisca o olho toda hora, mas ela oferece a ele, né? Porque foi ele que nos deu, né? Esse movimento maravilhoso dos nossos olhos. Tu mesmo me fizestes e todos os demais que posso eu fazer, com um único fim de te agradar e te glorificar. Entendo que ela enxergou a grandeza que é o nosso corpo, que Deus nos deu, né? Ele é maravilhoso, o piscar dos olhos, né? Aí lembrei de mim, né? Os meus olhos, eles estão assim, vamos dizer, por um triz, né? Não tem nada mais que se possa fazer. Hoje ainda tem mais última consulta para ver a médica vai ver o resultado da tomografia dos meus olhos, mas a própria médica que fez falou, não tem mais nada para fazer. E olha que por um milímetro, foi que eu consegui fazer a tomografia do seu olho. E eu já agradeço de todo o meu coração esse milímetro que Jesus permitiu para mim, né? E eu sei que Ele está cuidando dos meus olhos e que Ele tem intenção, né? Intenção. E eu ofereço meus olhos para Ele, de todo o meu coração, né? É isso que Ele me deu e está deteriorando, mas é a vontade dEle. E eu lhe ofereço, Senhor, de todo o meu coração. Eu sei, eu sei que o Senhor fez só para o meu bem, me dá essa vista, já desde quando eu nasci, deficiente, né? E eu sei que foi para o meu bem. E eu te entrego, te ofereço, de todo o meu coração. Faze o bom Jesus que todos os meus ossos, os meus nervos, ressoem sobre eles e com clara voz te estendem o meu amor. Então, por que ela está oferecendo as coisas dela? Porque não é dela, é Ele que nos deu tudo, né? Tudo é Ele que nos dá. E é uma coisa muito grande, né? Muito grande mesmo.
o nosso corpo. E ela teve essa luz, né, de compreender e fazer essa entrega, né? Muito grande isso que a Luísa fez. De alguma coisa que parece tão natural, né? Tão natural. E ela entendeu que não, é grande demais, né? Então, ela oferecendo todo o corpo dela, que foi criação divina, obra de amor de Deus por nós, que Ele não deseja destruir, né? Como ela viu a carnificina, como ela viu aquele ar contaminado que matou as pessoas, né? Que Ele também veja, né? Que ela está oferecendo. Foi uma inteligência muito grande dela nesse momento, né? Se estava destruindo os corpos, ao contrário, ela estava exaltando a criação, a nossa criação, em oferecer a Ele tudo isso. Foi muito grande isso, nossa. E Ele me disse, mas tudo é Ele que inspira, é Ele que nos inspira tudo. Isso dá uma certeza, uma segurança de viver na divina vontade. É tudo Ele que faz. E Ele me disse, tudo o que se faz com a única finalidade de me agradar resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai meus olhos divinos e me agrada tanto que a essas ações, embora fossem só um movimento de cílios, lhes dou valor como se fossem feitos por mim. Em troca, as outras ações, que em si mesmas são boas e ainda grandes, são feitas unicamente para mim, não, não feitas unicamente para mim, são como esse ouro enlameado e cheio de ferrugem, que não resplandece, e eu não me digno nem sequer a olhá-las. Então, mesmo as nossas ações diárias, né, que sejam todas feitas para Jesus, para que Ele possa se agradar com as nossas ações, né? Ele ainda fala que o movimento de cílios, né, é uma coisa bem pequena, parece que é pequena, mas é enorme, né? Pela grandiosidade dos olhos que temos, né? E, e se as pessoas ainda fazem grande coisa, nós fazemos grande coisas, né? Mas se não for por amor a Ele, por exemplo, eu cuido do meu marido, eu cuido com todo amor dele, né? Tem hora que eu fico brava com ele, né? Se é para ele tomar um presta atenção também. E, mas é tudo com amor, né? Daí a pouco eu já estou carinhosa com ele de novo. É tudo com amor. Nós louvamos e agradecendo a Deus por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor nos dá sempre, o tempo todo. Um piscar de olhos. Parece uma coisa insignificante, ou então uma coisa que todo mundo faz. Mas Ele nos deu essa maravilha, né? Esse movimento dos nossos olhos. E justo dos olhos, né? Que me são tão importantes. Ó, como eu te louvo, Senhor, pelos olhos que o Senhor me deste. Foi assim que o Senhor quis e eu te agradeço de todo o meu coração. Tantas coisas eu fiz na minha vida, né?
nesses 69 anos, a idade do Papa. O Papa nasceu também em 55, como eu. E olho para ele, olhei para ele e falei assim, nossa, e ele tem uma grande missão ainda, né? Nessa idade. Então eu também tenho uma grande missão, né? Na mesma idade dele. A missão da divina vontade, de viver nela, né? E de com tudo que o Senhor me deu, né? Esses meus olhos, Ele vai me dar condição de estudar ainda com esses olhos que Ele me deu. Eu confio plenamente nele. E eu, Senhor, que faço é que o pó suje nossas ações. Espera aí, não entendi. Senhor, que fácil é que o pó suje nossas ações. Sim, é o interesse, né? E ele não se necessita prestar atenção no pó, porque este se agita ou que há que atender é a intenção. Então, o que há que entender é a intenção. E não pense na pequenez, né? Nossa, não pense na sua pequenez, e sim na intenção, né? Por exemplo, dos meus olhos, né? Não preste atenção nele, preste atenção na sua intenção, de usá-lo para o bem, de usar só para Deus, de olhar para Ele, estar com os olhos fixos nele. Amém. Nossa, que lindo. Agora, enquanto isso se... Não, peraí. Não se necessita prestar atenção, porque este se agita ao que há de atender é a intenção. Aqui que está o segredo, né? A intenção. Qual é a sua intenção? A sua reta intenção. É essa que é importante. Agora, enquanto isso se dizia, Jesus se ocupava em atar-me os braços. Ele disse, Senhor, que fazer? Jesus se ocupava em atar-me os braços. Senhor, que fazes? Então, Jesus estava prendendo ela, né? Amarrando ela, vamos dizer isso, sabe? Prendendo os braços dela, né? E ela, Senhor, que fazes? E ele, faço isso porque tu, estando na posição da crucificação, me aplacas. E como eu quero punir as pessoas, eu estou amarrando-os a você. E saiu e desapareceu. Está amarrando-nos a Luísa. A Luísa, então, ela vive na divina vontade. Ela é a pessoa, né, que está vivendo primeiramente na divina vontade. E Jesus está nos amarrando a ela. Olha que maravilha. É porque Ele sabe da nossa pequenez. Ele sabe da nossa miséria. Então Ele está nos amarrando a Luísa. No que? Nos estudos, né? Caminhando com a Luísa. Nós estamos caminhando com a Luísa, passo a passo, todos os dias, com os nossos estudos, junto com ela. E Ele nos amarra a ela, para que a gente também siga tudo aquilo que Ele está ensinando a ela, Ele ensina a nós. Olha que lindo! Ele nos ensina, né? E Ele tem
paciência conosco. Ele quer ver a nossa intenção. Ele vê a nossa intenção, que é de amá-lo cada vez mais. E a nossa miséria, ele amarra junto com a Luísa, para que a gente não perca, vamos dizer, não perca o bonde. É brincadeira, né? Não perca o caminho, né? O caminho de seguir, que o caminho é da divina vontade. E como ele é paciente, como ele é amoroso. Nossa, eu fiquei até emocionada aqui, chorei até. E o amor dele é tão grande e a miséria nossa é tão grande. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo seu amor infinito. Te amo de todo o meu coração. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos lá, né? Meditar o tema de hoje é pureza de intenção. Esta manhã, tendo vindo o adorável Jesus e transportando-me para fora de mim mesma, fez-me ver ruas cheias de cadáveres. Que cruel carnificina, dá horror pensar. Depois fez-me ver que acontecia uma coisa no ar e muitos morriam de improviso. Vi isso também no mês de março. Eu comecei, segundo meu costume, a rogar-lhe que se acalmasse e que livrasse as suas mesmas imagens de suplícios tão cruéis, de guerras tão sangrentas, e como tinha coroa de espinhos, atirei para que eu a colocasse, e isto para aplacá-lo, principalmente. Mas com grande tristeza vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima, de modo que pouco me restava para sofrer a mim. Jesus se mostrava severo, quase sem me prestar atenção o que significava aquilo. Para romper esse ar severo que tinha, lhe disse: Docíssimo amor meu, te ofereço esses movimentos do meu corpo que tu mesmo me fizestes e todos os demais que posso eu fazer, como único fim de te agradar e te glorificar. Assim, quero que também os movimentos das pálpebras, os de meus olhos, os de meus lábios e de toda eu mesma sejam feitos com o único fim de te agradar só a ti. Faze, ó bom Jesus, que todos os meus ossos, os meus nervos ressoem entre eles e com clara voz te atestem o meu amor. E ele me disse: tudo que se faz com a única finalidade de me agradar resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos. Me agrada tanto que a essas ações, embora fosse só um movimento de cílios, lhes dou valor como se fossem feitas por mim. Em troca, as outras ações que em si mesmas são boas e ainda grandes, não feitas unicamente para mim, são como esse ouro enlameado e cheio de ferrugem que não resplandece, e eu não me digno nem sequer olhar. E eu, Senhor, que fácil é que o pó surge de nossas ações? E ele, não se necessita prestar atenção ao pó, porque este se agita ao que há que atender é a intenção. Agora, enquanto isso se dizia, Jesus se ocupava em atar-me os braços, e eu lhe disse: Senhor, o que fazes? E ele: Faço isso porque tu, estando na posição da crucificação, me aplacas. E como eu quero punir as pessoas, eu estou amarrando-as a você. E disse isso e desapareceu. Então é muito forte, né, esse trecho, e muito incrível, né? Esse entendimento já que a Luísa teve, né? É muito incrível. Nossa Senhora. É a oração que mais agrada a Deus, né? Essa oração de pureza de intenção, né? Em que tudo que a gente faz é só para agradar a Deus. Não tem coisa mais importante do que essa pureza de intenção, né? É assim, a gente vê claramente assim que
se trata, né, de fazer as coisas com o único fim de agradar a Deus, e não é a quantidade, não é a, a questão, assim, da beleza do que você está fazendo, né? Não é nada assim, né? Mas ele olha o profundo. Jesus, ele sonda as almas, né? Ele olha o que está lá no coração. O que que a pessoa pensou quando foi fazer? Qual que foi o pensamento que moveu ela, né, a fazer aquela ação, né? Então é muito importante isso, né? É, então ela teve uma visão terrível, né? De ver um monte de cadáveres, né? Uma carnificina mesmo. Então uma visão horrorosa, terrível, né? Um filme de terror, né? Que é vendo os flagelos. Então assim, e ela via ali vários tipos de morte, né? Era o ar contaminado, pessoas que vê que acontecia uma coisa no ar e muitos morriam de improviso, né? Então, assim, um monte de coisa ela viu, né? Um monte de coisa terrível. Guerras, enfim, então ela teve aquele ato de querer sofrer, né? No lugar ali de Jesus, né? De tomar a coroa de espinhos, mas mal pôde pegar, né? Porque a maioria já tinha quebrado, como ela fala aqui, né? Então, assim, e Jesus estava severo, isso é muito interessante, né? Esse olhar severo que ela viu de Jesus, né? Então, olha como que Jesus estava olhando para a humanidade, né? Olha como ele estava olhando para as pessoas, ele não estava feliz. Ele estava olhando severo, como um pai que está bravo, né? Severo com os filhos que estão desordenados. Então, ele estava desse jeito, né? Então, assim, aí ela faz essa belíssima oração. E essa oração meio que muda totalmente, né? O aspecto dele, né? Essa oração é como se fosse, assim, uma oração que sequestra ele, né? Que dá um conforto para ele, né? Porque ela oferece as coisas mais mínimas dela ali, do movimento dos cílios, do corpo dela, só com o fim de agradar ele, de glorificar ele, né? E Jesus fala que isso é a coisa mais importante, né? Tudo que se faz com a única finalidade de me agradar, tudo que se faz com a única finalidade de me agradar. Então você não pensa mais nada quando vai fazer. Só agradar Jesus, só agradar Ele. Resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos, atrai Jesus. Ele põe o olho naquilo que você está fazendo, né? Ele não sente repulsa por você, porque se não é por ele, ele sente repulsa. E só atrai os olhares dele aquilo que é feito para agradar ele. E me agrada tanto, tanto lá. Mesmo sendo coisas tão pequenas, como está falando do movimento de cílios, né? Tudo sendo uma coisa tão simples. Mas aqui, não é, se torna um ato de um Deus. É o ato dele. Porque primeiro nós somos um ato dele, né? Como foi falado ontem, tudo o que nós fazemos é um ato divino, né? A nossa vida, né? Nós somos um ato divino, a nossa vida, a nossa existência, né? Mas há quem faz e isso para si mesmo, para muitas finalidades vive, né? Quando se vive unicamente reconhecendo isso e para ele, por ele, ele pode dizer e pode se ver no que nós estamos fazendo, ele pode tomar, vai ter o mesmo, é isso que ele fala, eu lhes dou o valor como se fossem feitas por mim, então tem o mesmo valor de sendo Jesus fazendo. Isso é muito grande, né? E isso é tão sutil essa questão, porque a gente, por coisas mínimas, a gente pode fazer com intenções erradas, né? Por isso que é muito importante essa vigilância, essa atenção no que nos move. Às vezes a gente tem que olhar para isso, essa avaliação santa, né? De com o fim de agradar a Jesus, porque é muito sutil, às vezes, a gente parecer que está fazendo algo, mas ter ali um outro pensamento que não seja original, só para Jesus, né? Isso é perigoso, que seja por algum respeito humano que a gente faça, por algum orgulho, por algum medo de alguém brigar com a gente. Pode ser muito sutil, pode estar até no nosso subconsciente, né?
E Jesus, é uma coisa muito bonita que ele faz, é mostrar isso para nós, quando a intenção não é verdadeira, né? Quantas vezes ele mostra para nós? Quando a intenção não é verdadeira, né? Quando tem alguma coisa ali, ele mostra para nós, né? Olha, você tá fazendo isso? Quantas vezes Jesus falou isso para mim? Olha, você tá fazendo isso aí, mas você tá preocupada com o que o seu marido vai pensar. Então, olha para você ver. Não é a finalidade pura de agradar Jesus, né? Mas ali tem algum pensamento, né? Entendeu? Porque se no meu pensamento eu levanto e falo assim, eu vou limpar essa casa, eu vou cuidar da bebezinha, pro meu marido ficar bem comigo, pro meu marido não brigar comigo, pro meu marido não reclamar comigo. Então, tudo que eu vou fazer, eu fico prestando atenção se meu marido vai gostar, se ele não vai brigar comigo. Então, quem é a pessoa com qual eu olho? Quem é o fim, né? É o meu marido. É nele que eu estou ali colocando o que eu estou fazendo, né? É importante a avaliação dele. Entendeu? Isso é muito assim. Pode ser até uma coisa assim, eu tô falando agora assim, mas pode ser muito sutil. É um pensamento que vem na hora que você está fazendo uma coisa, mas assim, às vezes você vai fazer com a preocupação. Só pode ser por Deus, sabe? Até uma coisa que você vai falar para uma pessoa, não pode ser uma coisa assim, pensando em si mesmo, né? Porque uma vez Jesus me corrigiu assim, porque quando eu fui pensar em corrigir uma pessoa e eu fiquei mal por não ter dito nada para essa pessoa, mas aí o pensamento que estava na minha cabeça era assim: nossa, eu deixei de falar, eu vou me omitir, eu não posso me omitir, eu não posso ser omissa. Eu estava pensando em mim, eu não sendo omissa. Então, eu estava pensando na minha pessoa. E quando eu comentei, aí Jesus, por meio da Aline, falou: olha, as coisas que você fala algo para alguém, a única finalidade deve ser para agradar Jesus. Esse pensamento, né? Ai, mas eu tenho que falar porque eu não posso ser omissa, está direcionado a você. Não está sendo a finalidade, não está sendo agradar a Jesus. Você tem que esquecer de você. O que a gente faz é só por Deus. Você deve falar por causa de Deus. Mais nada, não deve ter nenhum pensamento em direção a si mesmo. É só por causa de Deus. Entendeu? Então, assim, são coisas tão sutis, né? Mas, assim, para dar exemplo, né? Do que como que isso é muito sério. Então, Jesus, ele quer as coisas assim, puras para ele. Se é para ele mesmo, que seja para ele de verdade, que não seja para ele só de nome. Entende? Porque aquilo tu vai falar isso, que é muito triste, ó. As outras ações que em si mesmas são boas, ele não tá dizendo de coisa ruim. Ele tá dizendo de coisa que a pessoa até fala que tá fazendo para ele. Ele tá dizendo de coisa que é bonita, que quem olha aplaude, quem olha fala que não vai falar, não vai ser crime, não vai ser coisa feia, vai ser coisa boa. Mas você tá dizendo, mesmo que seja coisas grandes, que tem uma relevância na mídia, tem uma relevância disso e daquilo, de atrair pessoas, de chamar a atenção de pessoas, e não importa. Pode ser grandiosa, pode ser uma coisa que você fala assim, meu Deus, não tem nenhuma pessoa que já fez algo tão grande igual essa pessoa está fazendo, sei lá, seja uma coisa assim gigantesca. Tipo uma obra social, alguma coisa assim que se estenda no mundo todo, que tem em vários países e eles consigam replicar a missão e consigam estender isso, mas é como se fosse tipo assim, encher um balão, mas com uma agulhinha e furar, porque ele fala, se não são feitas unicamente para mim, então não pode ser por nada mais. Não pode ser não pode estar pensando em si. Tem que ser só por Jesus, entendeu? Então, se não são feitos unicamente para mim, são como esse ouro enlameado. Então, é lindo, mas é um ouro enlameado. E cheio de ferrugem, que não resplandece. E eu não me digno nem sequer olhar. Isso aqui é... Meu Deus do céu, você fica assim, meu Deus, Jesus nem olha. Ele nem olha, ele nem considera. Ele nem considera, ele não olha aquilo ali, aquilo não chama a atenção dele. Entendeu? Aquilo ali não tá olhando para aquilo. Então você fala assim, meu Deus do céu, como que é muito sério isso?
que não se trata de fazer coisas grandes ou pequenas, se trata da intenção com que se faz elas. Isso é muito importante, né? É muito importante que tudo seja feito com esse afinco. E o que Jesus faz muito é que quando uma coisa. Ele é muito bom, sabe? Porque ele vê a ignorância da pessoa, né? O que Jesus faz muito é permitir tempestades numa missão, dificuldades, justamente para purificar a intenção das pessoas, né? Porque ele vê que não tem, às vezes, aquela intenção totalmente assim, inclinada para ele. É para ele também, mas está misturado com outras coisas. Aí Jesus, ele é tão misericordioso que ele vai e permite as contrariedades, as dificuldades, justamente para purificar. Às vezes a pessoa vê aquilo como uma tentação, como algo para atrapalhar ela. Na verdade, uma coisa está ficando boa. A coisa está ficando do jeito dele. Então, quando ele permite a cruz, é porque aí ele está pondo a mão. Antes ele não estava feliz com aquilo. Mas se de repente permitiu uma cruz para aquilo, é a hora que ele então teve misericórdia e pôs a mão e falou assim: então tá bom, agora vai ser do meu jeito. Vocês estavam fazendo do jeito de vocês. Por mais que vocês falavam que era para mim, tinha uma intenção ali de mostrar, tinha uma intenção ali de fazer uma propaganda em cima daquilo, né? Tinha uma intenção de enfiar essa goela abaixo na cabeça das outras pessoas, tinha intenção de mostrar virtude. Aí Jesus vai, agora vai ser do meu jeito. Então, já que vocês estão deixando, estão me dando. Só que tem que ter alguma disposição inicial da criatura. Alguma coisa que seja pura nela, assim, que lá no fundo ela quer Deus. Só que ela ainda não tem aquela intenção sincera, reta. E, e, e a gente não tem mesmo sem o conhecimento, sem a graça de Deus, né? Então ele vai e permite, não. Então tá bom, vou mandar contrariedade para vocês então. Eu vou mandar as coisas porque agora seja do meu jeito. Vai ser do meu jeito. Então quando ele faz isso, ele tá abençoando aquela. Aí que ele tapou nos olhos. É a hora que ele tapou nos olhos. Só quando ele pôs a cruz. Antes ele não estava pondo os olhos. No glamour, ele não estava colocando os olhos. Ele colocou os olhos na hora que ele pôs a cruz. É a hora então que ele teve a misericórdia, né? E por causa também dos filhos da divina vontade, ele faz isso. Ele faz isso. Então, assim, é muito importante isso, né? Isso é muito sério. Por isso que a pessoa não pode sair também espantando a cruz, né? A pessoa sair por aí vendo demônio em tudo qualquer coisa, né? E pode estar ali contra os desígnios de Deus. A pessoa pode estar indo contra os desígnios de Deus, né? Porque ela está ela tá vendo a contrariedade como uma desaprovação de Deus. E, na verdade, talvez a contrariedade foi o único momento que ele reproveu. Foi o único momento, então, que realmente ele começou realmente a pôr a mão naquilo. Que realmente agora ele quer pôr o toque dele, né? Por alguma permissão que a criatura deu, alguma disposição que ele ainda viu, mesmo a pessoa na ignorância dela, alguma disposição que ele ainda viu. Então, assim, é muito sério, né? Muito sério. E tem uma informação muito interessante, né? Porque a Luísa vai falar assim: ah, senhor, mas como é fácil então que se surjam nossas ações com o pó, né? Mas ela estava entendendo, pode ter entendido errado, né? Porque quando ele falou que ele não está olhando as grandes coisas, que pode ser ouro e lameado, né? Porque ele quer a intenção é uma coisa interior, né? Então talvez a pessoa assim, no ato ainda externo, né? Fala assim, nossa, a gente é tão miserável, faz as coisas com imperfeição, mesmo tentando fazer para Deus, a gente vacila, a gente é pequeno, a gente não sabe fazer direito. Ela pode ter pensado assim, né? Mas é tão fácil que as nossas ações se surjam, porque é seres humanos fazendo, né? É só que aí Jesus está falando, eu não tô, né? Não se necessita prestar atenção ao pó, e não tá vendo né, a miséria, não tá olhando para essa pequenez nossa. Não é aí que ele julga se ele é agradável a ele ou não. Não é nisso, senão, porque se a gente for olhar, ele estava falando lá em cima das grandes ações, que às vezes ele nem olha pela falta de pureza de intenção. E dessa pureza de intenção é interior isso, né? É porque você se move. O que você pensou quando você foi fazer? Você foi lá na igreja, você pensou assim, eu vou por Deus? Ou você pensou, ah, eu vou lá porque esse padre aí, né, novo, né, eu também quero agradar ele, né? O padre novo na paróquia, tá todo mundo aí
né, se mostrando, eu também quero, né, que o padre me reconheça, sei lá, qualquer coisa assim, né. Eu não, eu vou para ninguém falar nada de mim lá na igreja, né. Então, assim, só pode ser por amor, né. Então por isso que Jesus permite os ventos, as contrariedades, para ver qual que é a pureza de intenção, até aqui entre nós, né. Quando nós estamos aqui no grupo, quando nós estamos estudando, ele também vai nos testar, ele vai permitir situações, às vezes vai purificar a nossa intenção, porque pode ter a intenção assim, estar no grupo da divina vontade, né? Parece um glamour, né? Se for olhar assim, friamente, né? Estar no grupo da vontade de Deus, né? Poder falar que lê o livro do céu, poucas pessoas conhecem, né? Aquela coisa toda, né? E aí Jesus olha e fala assim, ixi, essa daí vai ter que passar na peneira, né? Vou passar ela na peneira mesmo, da provação, da contrariedade, da frieza, porque tá precisando, né? Aí ele permite, né? Você se sentir, nossa, ninguém comenta nada, né? Fala nada. Eu me sinto meio largada, né, no grupo, né? Uma situação assim, por quê? Porque quer purificar sua intenção. Porque precisa ser só por amor a ele. Não pode ser para aparecer. É por isso que Jesus estava falando com a gente, até por meio dos vídeos, né? Que até eu fiquei também atenta nisso, né? Na hora que ele falou, foi uma luz, né? Porque assim, olha como ele cuida de nós. Ele é tão bom, né? Até coisas bobas, assim, você fala assim, ah, Jesus está olhando isso, mas se você for olhar, fala assim, tem todo o sentido de falar isso, porque estava falando sobre, às vezes a gente está lá no, ouvindo, né, a gente está ouvindo os vídeos, e tá lá no chat, né, aí fica no chat falando, e o tempo que a gente leva para digitar e para preocupar com escrever um monte de texto lá no chat, a gente não tá prestando atenção no que está sendo falado. A gente não está atento no que está sendo falado. E lá no fundo, o que que Jesus vê no nosso coração, né? Quando ele fala, ah, ela quer aparecer, ela quer mostrar que está ali ao vivo, ela quer mostrar que ela está ali, né? Que ela está, né? Ela tem alguma necessidade muito grande ali de aparecer, de se mostrar, né? E aí Jesus vai e puxa os tapetes, né? Puxa a nossa orelha para que tudo que a gente faz, até falar no chat, que seja a expressão verdadeira, né? Você não é que você não possa falar nada, que as pessoas levam tudo pelas regras, né? Não, não é que não se possa falar nada, mas que seja um movimento interior verdadeiro, de uma contemplação da verdade que te iluminou naquele momento e que te desperta para ter uma reação, mas que não seja uma coisa assim, só para mostrar que tá ali, escreve um monte de coisa e fica mais preocupado em escrever e mostrar que tá ali, que tem conteúdo, do que o que está sendo falado. Então, olha como que Jesus cuida das coisas mais mínimas, mínimas, para que tudo seja puro. Então, eu fiquei encantada com ele. Eu falei, nossa, Jesus, que atenção de nos tocar até no chat ali, né? Para que a gente fique atento, né? E não assim, escorregue nisso, né? Porque é tão sutil, né? É tão sutil, né? Então, assim, e às vezes é coisa que nem a gente entende, é coisa que está lá no nosso subconsciente, lá no fundo, um desejo de chamar atenção, um desejo de mostrar, eu tô aqui, ó, eu aqui, ó, eu tô aqui ao vivo, ó, eu aqui, meu nome aqui, né? E aí Jesus vendo isso, e fala, opa, tinha que ser só por mim, ela tá ali ao vivo, ela tá ao vivo ali, só pode ser por mim, mais nada. Não é para mostrar pra Aline que ela tá ao vivo, não pode ser para mostrar pra Aline que ela tá ouvindo, não pode ser para mostrar para ninguém. E Jesus se vê aquilo e fala, opa, não pode ser assim. Então é muito interessante o que ele faz, né? Muito legal. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, venha em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todas e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade,
Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 9 de maio é o volume 3, capítulo 4. 6 de novembro de 1899. Pureza de intenção. Esta manhã, tendo vindo o adorável Jesus e transportando-me para fora de mim mesma, fez-me ver ruas cheias de cadáveres. Que cruel carnificina, dá horror pensar. Depois fez-me ver que acontecia uma coisa no ar e muitos morriam de improviso. Vi isso também no mês de março. Eu comecei, segundo o meu costume, a rogar-lhe que se acalmasse e que livrasse as suas mesmas imagens de suplícios tão cruéis, de guerras tão sangrentas. E como tinha a coroa de espinhos, a tirei para que eu a colocasse, e isto para aplacá-lo principalmente. Mas, com grande tristeza, vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima, de modo que pouco me restava para sofrer a mim. Jesus se mostrava severo, quase sem me prestar atenção que significava aquilo. Para romper esse ar severo que tinha, lhe disse: Docíssimo amor meu, te ofereço esses movimentos de meu corpo que tu mesmo me fizeste, e todos os demais que possa eu fazer, com o único fim de te agradar e te glorificar. Que lindo, né? Lindo, lindo. Porque Deus estava sendo ofendido, né? Então, aquelas coroas de espinhos que estavam na cabeça de Jesus, né? Eram ofensas e pecados. E ele estava muito irado pela ofensa, né, das criaturas. E ele ia castigar, estava, né, ali castigar sobre os castigos, flagelos ali, né, devido à gravidade, né, dos pecados. E ela queria aplacar a sua justiça, né. Então, linda aqui essa oração, porque o que ela faz? Ela oferece os seus membros, né, ali para aplacar em nome de todos, porque esses mesmos membros, né, as outras almas estavam usando para ofender a Deus. Então, aqui ela pega e fala, né, então, pega, né, todos os meus movimentos, né, essa oração, meu Deus, que lindo. Ó, docíssimo amor meu, te ofereço esses movimentos de meu corpo, que tu mesmo me fizeste, e todos os demais que possa fazer, com o único fim de te agradar e te glorificar, né? Então, esse deve ser, né, também o nosso movimento. Todo o nosso movimento tem que ser para esse único fim, né, de amar a Deus, de glorificar a Deus, de agradar a Deus. A gente só tem que se mover para agradar a Deus, né, e oferecer, né, todo o nosso movimento, tudo que estamos fazendo, tudo que a gente irá fazer, né, tudo nessa intenção de somente agradar a Deus, de glorificar a Deus, de corresponder à vontade divina. Assim, quero que também os movimentos das pálpebras, os de meus olhos, de meus lábios e de toda eu mesma, sejam feitos com o único fim de te agradar. Só a ti. Faze, ó bom Jesus, que todos os meus ossos, os meus nervos ressoem entre eles, e com clara voz te atestem o meu amor. Lindo, né? Maravilha. Então, é o mover da alma todo com essa intenção, né? De só por amor a Deus, só para Deus, né? Que o contrário do que as outras almas estavam fazendo, por isso que Jesus, né, estava ali super ofendido e com aquela coroa, né, com os espinhos quebrados, né, que cena que deveria ser, né, de ver, né, Jesus desse jeito. Então,
É triste, né? E é muito interessante aqui esse oferecimento, né, de reparação, a gente oferecer esses mesmos movimentos ali, né, que o mover que as pessoas estão tendo em direção a elas mesmas, aos seus prazeres, né, fazer esse ato de reparação, de reparar a Deus, né, e nessa intenção, né, de mover, né, fazer esse ato oposto em direção a Deus, né, de se mover só por amor a Deus, né, para agradar a Deus, para glorificar a Deus, né, esse movimento oposto, ao contrário do que as almas fazem, né. E ele me disse: tudo o que se faz com a única finalidade de me agradar resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos e me agrada tanto que a essas ações, embora fosse só um movimento de cílios, lhes dou valor como se fossem feitas por mim. É muito grande isso, né? A intenção, né? E foi falado isso na live, né? Sobre a intenção. É muito grande, muito grande. Em troca, as outras ações, que em si mesmas são boas e ainda grandes, então, não, as outras ações, né, o que é bom, né, pode ser até santo, né, que ele fala, né, até as ações mais santas, mas se não foi feitas unicamente para agradar a Deus, entendeu? Então, né, assim, ele não atrai a ele, né, porque tem coisas além de interesse humano, né? Então, muito interessante. Por mais bonito que seja, por mais bom, santo que seja, mas se não é com o único fim de agradar a Ele, né? De glorificar a Deus, então ele nem olha, nem chama a atenção dele, não atrai a Deus, né? O olhar dele. São os que esse ouro enlameado e cheio de ferrugem que não resplandece. E eu não me digno de sequer olhá-las, tá vendo? Como a intenção é importante, né? Então, assim, ele não vai olhar o ato em si, né? Se ficou bonito, se ficou bom, se é incrível o ato, lindo e maravilhoso, né? Mas o coração, a intenção, não importa o resultado, vamos dizer assim, né? Externo, né? Mas é a intenção, né? De que intenção está fazendo aquilo? Para aparecer? Ou é para amar a Deus, para agradar a Deus? Ou é para Deus aparecer ou é para você aparecer? Então, é aí que ele vai olhar, né? E eu, Senhor, que faço? É que o pó surge em nossas ações. E ele não se necessita prestar atenção ao pó, porque este se agita. Ao que há que atender é a intenção, né? Então a gente não pode estar tirar o foco, né? Não ficar olhando, porque é o que, né? É o que as pessoas dão mais atenção e valor. É o externo, de como está sendo feito, se está bonito, se está perfeito, né? Porque ela se preocupa, né? O homem se preocupa com a aparência, né? E sem atentar para a intenção do coração. Então, Jesus é o oposto. Jesus é o contrário do pensamento humano, né? Tudo que a gente pensa, que o humano pensa, então você faz assim o contrário, né? Quer entender o coração de Deus, o pensamento de Deus? Então, olhe para os pensamentos humanos e veja o oposto daquele do pensamento humano, que a gente nem compreende a Deus, né? Porque o pensamento de Deus, meu Deus, é o oposto de qualquer pensamento humano. Que o humano tiver, Deus pensa o oposto daquilo, né? Muito interessante. Então, Deus não vai olhar. Ele não tá nem aí se ficou bonito, né? Se saiu um barulho, desafinei, né? Exemplo, né? Da música ali, né? Do missão de música que eu canto. Então, vai ter um dia que eu vou desafinar, sei lá, posso errar, né? E aí ele não vai ligar para isso, né? Ele vai olhar a intenção do coração, né? Que eu estou ali por amor a ele, para ele aparecer, para ele ser glorificado, né, para ele ser amado nas almas, né, para dar, através da música, dessa disposição para Deus penetrar nas almas. Então, é por ele, né, então ele vai olhar se estou ali, por ele ou para mim aparecer, né, para mostrar minha voz, ser bonita, para receber elogio. Então, ele não está olhando, né, para o externo, mas é para o interior da alma. Agora, enquanto isso me dizia, Jesus se ocupava em atar-me os braços. Eu lhe disse: Senhor, que fazes? E ele: faço isto porque tu, estando na posição da crucificação, me aplacas.
E como eu quero punir as pessoas, eu estou amarrando-os a você. Para aplacar a justiça, né? A questão da alma vítima ali, né? Se essa alma vítima. E disse isso, desapareceu. Então, muito interessante nessa informação desse texto, que é uma confirmação do que estava sendo falado ontem, né? Sobre a intenção, o valor da intenção. É isso, amém, Fiat.